A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui conosco, vocês que nos permitem entrar na sua casa, nos recebem em seus corações, que vocês recebam também da paz do nosso Salvador. Amém? Queridos, nessa semana nós teremos a nossa festa caipira, na sexta-feira, amém? O nosso arraial, momento de comunhão, de nós celebrarmos, momento de nós interagirmos. Muitas vezes na correria do dia a dia nós não temos a oportunidade de conversarmos uns com os outros, de comermos juntos, de nos alegrarmos juntos. Então, na sexta-feira nós estaremos aqui a partir das 19h30, vai ter muita comida boa, tem muitas pessoas esperando, né? A famosa galinhada que nós tivemos no ano passado. Nós vamos ter os bolos maravilhosos, né? A maçã do amor, a canjica, o espetinho, a pipoca, a salgada e a doce, né? A maçã do amor, estão falando que vai ter que fazer reserva. De fato, mas esse ano a produção vai ser um pouco maior, porque o ano passado foi experimental, né? E realmente faltou para quem quis. Então, é o momento de nós estarmos juntos, né? Então, é o momento de nós confraternizarmos também. Então, traga a sua família, vamos estar juntos, né? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Inclusive, procure seu líder, né, para te dar informações a respeito dos tickets. Nós estamos já vendendo antecipadamente para aqueles que quiserem, né, para que a gente possa ter um fluxo tranquilo nos nossos caixas, para que ninguém fique nas filas, né? Nós vamos fazer de tudo para melhorar tudo o que nós fizemos o ano passado, amém? E é o momento de estarmos juntos. Então, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E semana que vem, no próximo domingo, dia 18, nós teremos o nosso primeiro culto na igreja em Gramado, amém? Nós vamos estar juntos, nós estamos indo no favor de Deus. Deus abriu as portas, Deus está provendo todas as coisas. Tem muitas pessoas e famílias que estão lá já esperando por esse momento, e nós contamos com todos vocês na oração, no clamor a Deus. Aqueles que conhecerem pessoas lá em Gramado, nos ajude a divulgar. Nós vamos, né, compartilhar a arte nessa semana, onde consta o endereço, o horário certo do culto. Nós iniciaremos no culto de domingo pela manhã. Fiquem tranquilos, né, que nós vamos nos revezar, nós não vamos deixar vocês, amém? Fiquem tranquilos sobre isso, né? Nós temos uma equipe maravilhosa que nos apoia, que nos ajuda também, e nós louvamos a Deus, porque a obra de Deus, como sempre nós temos falado, ela é feita por aqueles que vão, ela é feita por aqueles que oram, e ela é feita por aqueles que são dizimistas, que são ofertantes, que são parceiros de Deus, amém? Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, e vamos ganhar a Serra Gaúcha para Jesus, amém? Vamos ser luz em todos os lugares dessa serra, assim como no Rio Grande do Sul, e nós estamos, né, espalhados. A Sara, nossa terra, hoje, nós somos mais de 1 milhão de membros, somos mais de 1.300 igrejas no mundo. Diga glória a Deus. Eu faço parte. Creia nisso, você faz parte, você não está lá, mas a sua oração, sua semente que é feita neste altar, tem levado o Evangelho a lugares que você nem pode imaginar, amém? Então você faz parte disso, e gratidão a Deus e a cada um de vocês, que tem crido conosco e que tem amado a Deus e tem amado as famílias, amém? Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é luz mesmo sem sol. Será que é possível ter luz natural sem ter o sol? Será que isso é possível? Como pode acontecer? Será que a nossa razão, a nossa lógica consegue imaginar essa possibilidade, um caminho lógico, racional para isso?
Deus, quando Ele entra nas nossas vidas, Deus vem desafiar todas as leis da natureza, da ciência, da medicina, da economia. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Deus vem desafiando tudo que muitas vezes racionalmente é impossível. Deus diz, é possível. Mesmo que muitas vezes o diagnóstico esteja dizendo não existe cura. Deus diz, existe sim, porque eu abro caminhos aonde não existe. Deus é o Deus Jeová Rafá, o Deus da cura, porque Jesus levou sobre si, não somente toda a enfermidade do corpo, mas também toda a dor da alma. Quando Deus entra nas nossas vidas por intermédio de Jesus, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, é impossível que as nossas vidas permaneçam as mesmas, e é impossível vivermos só racionalmente, só pautados na percepção humana, sob uma ótica humana. Nós somos desafiados a vivermos o sobrenatural de Deus, amém? E é isso que nos sustenta, porque quando a vida diz que não, o sobrenatural de Deus continua dizendo sim. É possível, pode ser mudado, pode ser transformado, pode ser revertido. Existe uma restauração, existe um caminho, existe solução. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Deus não está limitado a tempo, espaço e matéria. E por causa dele nas nossas vidas, de certa forma nós também não estamos. Deus não é limitado por nada, a não ser pela incredulidade, né? Mas quando nós cremos, quando nós o buscamos, diga comigo, nada pode impedir o agir de Deus. Qual é a situação que você tem enfrentado? Que humanamente é impossível. Que aos olhos da ciência, da medicina, da economia, da psicologia, é impossível. Para Deus não há nada impossível. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 1, versículo 3. Quando Deus criou todas as coisas que existem, Deus criou luz sem existir o sol. E às vezes na vida é assim que nós enfrentamos as batalhas. Mesmo que não tenha o sol, mesmo que não existam as explicações, nós temos a palavra profética. Mesmo que não exista o caminho, nós temos a bênção de Deus. Nós temos a promessa de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz em Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz e houve luz. No primeiro dia da criação, Deus disse, haja luz, e diga comigo, houve luz. E cadê o sol? Já existia o sol aqui? Não. Olha quando que o sol veio a existir. Gênesis 1:16 ao 19. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. No primeiro dia já havia luz. Mas para nossa razão, a fonte da luz, que é o sol, veio a existir no quarto dia. Como isso é possível? Como Deus fez existir luz quando não existia ainda o sol, que era a estrela que emanava seus raios e iluminava a terra. Desde a criação, Deus desafia as leis da natureza. Desde a criação, Deus está ensinando para mim e para você, mesmo que não tenha sol, pode estar a maior escuridão, mesmo que não existam probabilidades racionais, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso fazer qualquer coisa, eu sou o Deus do sobrenatural, e assim Ele age na sua vida. Mesmo que não haja o sol, a luz de Deus já brilha na sua vida. Você tem a promessa de Deus, você tem a palavra, você tem a bênção de Deus na sua vida. Queridos, na sua vida, só aceite perder para Deus. Porque às vezes a gente perde para Deus sim.
Nem sempre acontece do nosso jeito quando nós esperamos. Perdemos pessoas amadas, mas só aceite perder para Deus, porque Deus, Ele sabe todas as coisas, nós não sabemos, nós não entendemos, nossa visão é limitada, mas Deus é ilimitado, amém? Olha que coisa maravilhosa, Deus na criação, Deus já estava dizendo: não viva a sua vida pautada na razão. Devemos ser racionais, sim, também. Devemos ter bom senso, sim. Decisões assertivas, boas decisões, também. Mas a nossa vida não pode ser pautada nisso, porque senão nós vamos desfalecer. Por isso, nessa luta que você enfrenta, como você a tem enfrentado? Sob uma ótica humana, ou sob uma ótica da fé? Sob a ótica da fé. Diga: eu preciso viver pautando a minha vida na ótica da fé, na palavra de Deus. Deus pode todas as coisas. Não deixe o diabo te enganar dizendo: acabou, não tem solução, não tem um caminho, mas faz muito tempo. Queridos, Deus é o Deus do tempo. Por que não vimos? Por que não fizemos isso antes? Por que eu não mudei isso antes na minha vida? Por que eu não acertei isso antes? Nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para consertar. Nunca é tarde para ter esperança. Mas faz tanto tempo que é assim. Não importa. O que importa não é o que passou. O que importa é o que está por vir. Amém? É o que vai acontecer daqui para frente. O que passou precisa ficar para trás. Em Mateus 16, nós vamos ler o versículo 23. É o momento em que Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, não vai para a cruz não, o Senhor não precisa disso. Não deixe que te prendam. Não seja crucificado. Olha o que Jesus responde para Pedro. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Diga: misericórdia. O discípulo amado, o discípulo que caminhou com ele, todos eles eram amados, eles caminharam com Jesus, eles pregaram o evangelho com Jesus, eles estavam ali dia após dia juntos, e Jesus falou para Pedro: arreda-te de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas do homem. O que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, você está enxergando essa situação sob a ótica humana. Sua percepção está na terra. Você precisa se aperceber do que está acontecendo. Eu falei que isso ia acontecer. Eu falei que no mundo teriam as aflições. Mas você não pode olhar para as aflições sob a percepção humana. Você tem que olhar com os olhos da fé. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, não olhe com os olhos naturais, Pedro. Porque se você olhar com os olhos naturais como você está fazendo agora, você é um perigo para mim, Jesus estava falando para Pedro. Você é como uma armadilha para mim, se você olhar sob a ótica humana. Viver pautado sob a percepção humana é viver vulnerável às armadilhas da vida. Jesus está falando: você é uma pedra de tropeço. Você pode me fazer cair. Você pode me impedir com essa atitude. Ou tentar me impedir de viver o propósito, o plano que o meu Pai tem para a minha vida. Por isso, não aceite quando vierem aqueles pensamentos que você tem que analisar tudo racionalmente. Temos que analisar, sim, queridos. Mas tem momento na vida que você precisa olhar, analisar e abraçar a fé. E falar: Deus, de fato, não é fácil. De fato, humanamente não existe uma solução. Não há o que fazer. O amor morreu. Meu filho foi embora, está perdido nas drogas. Minha filha está na depressão. Meu casamento está destruído. Minha vida financeira, minha empresa está às portas de uma falência. Não existe humanamente uma solução. Mas Deus, eu não vou abraçar a razão. Eu vou abraçar a fé. Porque a fé, ela tem o poder de mudar essa situação na minha vida, na minha família. Amém? Jesus estava falando para Pedro: Pedro, não olhe
para o natural, porque senão você vai cair. Todas as vezes que você olha para a situação que você enfrenta e só raciocina sobre isso, e só considera as possibilidades naturais para isso, você corre o grande risco de cair na armadilha do diabo e ver o seu milagre sendo roubado. Não deixe o diabo roubar o seu milagre. Nós estamos nesse mês na campanha Conquistando o Meu Milagre. Qual é o milagre que você precisa na sua vida? Qual é o raciocínio que você precisa parar de ter para que a fé encontre espaço para agir? Quais são os argumentos que você precisa abrir mão? Queridos, nós temos bons argumentos para muitas vezes racionalizar os problemas, racionalizar as improbabilidades. Temos boas razões, razoáveis razões, mas essas razões não podem mudar nada. O que pode mudar é a fé, amém? Por isso, creia. Jesus foi duro com Pedro. Quantos concordam que Jesus foi duro? Como que eu e você reagiríamos se Jesus falasse assim para nós? Arreda-te de mim, Satanás. Satanás? Eu? Como assim, Jesus? O Senhor me conhece. Eu estou andando contigo, Jesus. Como que nós nos sentiríamos? Mas por que Jesus foi tão incisivo, tão duro? Porque viver olhando para o problema sob a percepção humana, sob a ótica humana, pode destruir o destino que Deus tem para uma pessoa. Por isso que Jesus foi tão duro, porque era o destino da humanidade. E Pedro estava olhando para o natural, para as coisas humanas. E Jesus o repreende. Não seja limitado pela razão, amém? Não limite o agir de Deus. Fala, Deus, eu não sei como. Eu não sei por onde. Não tem possibilidade. Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Queridos, porque como? Como você pode estar aqui hoje depois de tudo que você já passou na sua vida? Alguns de nós aqui talvez estivéssemos literalmente mortos. Como nós estaríamos nesse prédio se não fosse o agir de Deus? Nós não tínhamos recursos para estar aqui. E nós estamos. Como eu estaria aqui saudável depois de enfrentar um diagnóstico de esclerose múltipla, de ter a minha visão afetada e estar enxergando perfeitamente, principalmente à distância? Eu falo, como que Deus é tremendo, né? Hoje eu uso um óculos às vezes de perto para leitura, quando a vista está cansada. Mas quando eu tive o problema foi a visão à distância. Até hoje eu enxergo perfeitamente à distância. Amém? Como? Diga, é Deus. Como? É Deus, queridos, é Deus. Olha para a sua vida, tem muita coisa ainda para ser colocada em ordem, mas quantas coisas já foram colocadas no seu devido lugar, quantos pensamentos mudaram, quantas situações foram abertas diante dos seus olhos, e você disse, meu Deus, eu não via isso antes, e hoje é tão claro para mim. Isso te ajuda a viver uma vida melhor com você mesmo, melhor com a sua família, melhor no seu trabalho, tirando você de uma posição de vítima da vida e colocando você numa posição de protagonista da sua história, falando, Deus, eu vou viver a tua história, eu não vou ser vítima do passado, do que as pessoas fizeram, ou daquilo que elas tentam fazer comigo. Eu vou viver a história que o Senhor escreveu a meu respeito, amém? Quanta coisa boa já mudou. Como isso é possível? Porque existiu luz antes de existir o sol, porque a palavra de Deus te alcançou, porque a promessa de Deus foi aonde você estava e te resgatou, assim como resgatou a minha vida, e todos os dias assim ela o faz, porque existiu luz antes do sol. Esse é o Deus que nós servimos. Diga graças a Deus, porque eu tenho em minha vida coisas maravilhosas. Deus vai fazer ainda na sua vida, amém? Não acabou, como Edmilson falou, não terminou. Talvez a vida está tentando colocar um ponto final nessa situação, dizendo para você, aceite, é assim mesmo. Mas Deus está dizendo para você, não acabou, tem muita coisa boa ainda para acontecer. Quantos podem dizer amém? Eu creio, em nome de Jesus Cristo. Deus não se intimida com o tamanho dos seus problemas é que se intimidam com o tamanho de Deus, amém? Porque Deus é maior,
Deus já fez coisas extraordinárias, queridos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Nós temos relatos, não são narrativas falsas, são fatos que a cada dia a ciência comprova. Eu fico maravilhada porque a cada dia, a cada ano, a ciência vai encontrando com a fé. Você precisa adquirir a Bíblia Científica do Bispo Rodovalho, participar do Ciência e Fé, porque você vai ver como que a ciência já tem reconhecido o que a Bíblia já relata há tantos anos. A ciência tem encontrado com a fé, e isso é maravilhoso. Mateus 19, nesse momento aqui Jesus, ele é questionado sobre como é possível alguém ser salvo, como é possível alguém viver os desafios da vida, como é possível deixar a sua vida para então vivê-la por amor de Cristo. E aí Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível. Queridos, de fato, o homem por si só não pode se salvar. O homem por si só não pode viver a plenitude da vida, pode ter o dinheiro que for, a família maravilhosa que for. Por si só ele não alcança a plena realização, porque sempre vai existir um vazio que só aquele que é eterno pode preencher. É maravilhoso, nós teremos famílias maravilhosas, amém? Nós vamos usufruir da vida, nós vamos ter todos os recursos, nós vamos ter saúde, vamos ter paz, alegria, todos os dias, vamos enfrentar as batalhas com fé, mas tudo isso com o coração cheio da presença de Deus, porque sem Ele é impossível viver a plenitude. E Ele diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas, diga comigo, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas. Problema no casamento? Todas as coisas. Uma enfermidade que a medicina diz que não tem cura? Todas as coisas. Um problema contra um vício de anos? Todas as coisas. Uma luta contra uma depressão, um pânico? Todas as coisas. E eu volto a dizer, só aceite perder para Deus, mas para mais nada e para ninguém. Porque Ele é todo poderoso na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Decida acreditar na promessa de Deus, decida acreditar no que Deus te falou. Mas Andréia, eu acredito, mas parece que piora. Se parece piorar, ou se de fato está piorando e você continua acreditando, e você continua sendo fiel, e você continua obedecendo a voz de Deus no seu coração, se está piorando é porque o milagre está chegando. Sabe por quê? Porque quando está piorando, o diabo está fazendo barulho. Ele sabe que está contado o tempo dele, ele sabe que ele não pode impedir o milagre de Deus. Se está fazendo barulho, se alegre e fala: Deus, meu milagre está chegando, minha vitória está chegando. O diabo está incomodado, está fazendo barulho, porque ele sabe que ele vai ter que soltar, e ele faz barulho para ver se ele se faz ouvido. Feche seus ouvidos para o diabo. Tão importante quanto ouvir, dar ouvidos às promessas de Deus, é se fazer surdo à voz do diabo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 1, é quando, a partir do versículo 28, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, para falar sobre Jesus. Maria, você é agraciada, Maria. Você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Você vai conceber, você vai engravidar, você vai dar à luz a este filho, e ele se chamará Jesus. No versículo 34, Maria pergunta como isso seria possível. E no 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Quando Maria pergunta como isso será possível, porque eu não conheço nenhum homem, eu não tive nenhuma relação, eu sou virgem. Diga: luz, mesmo sem sol. Filho, sem o homem.
Queridos, Deus é assim, é o seu Deus. No dia a dia, nós vamos trabalhando, nós temos tantos afazeres, que a gente vai lidando com a vida só naturalmente, e a gente se esquece que nós temos um Deus sobrenatural. O anjo, ele fala para Maria: olha, vai vir o Espírito Santo sobre a sua vida, ele vai te envolver e você vai conceber, você vai engravidar. O anjo estava dizendo para Maria: de fato, humanamente é impossível, mas vai vir sobre você um poder sobrenatural. Vai vir sobre você uma força que você não pode ver, mas que vai tornar o impossível possível. Por isso, na sua dor, na sua luta, na sua batalha, se lembre, Deus não terminou nessa área da sua vida. E você continue crendo na promessa, porque na hora certa vai vir um poder, vai vir uma força que você não pode ver, mas que pode transformar todas as coisas visíveis. É um poder que não se vê, mas que transforma o que é visível. Transforma o que é visível. É o poder do Espírito Santo. No versículo 37, o anjo diz: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria não limitou o agir de Deus. Ela só manifestou dizendo: não sei como, mas Deus, eu concordo com o Senhor. Eu não sei por onde, mas eu concordo que o impossível pode acontecer, então faça em mim a tua vontade. Comece a falar isso para Deus. Queridos, verbalize isso, não guarde. O diabo tenta calar a nossa voz, a sua voz. Você precisa falar, o mundo espiritual precisa saber o que está dentro de você. Deus sabe, mas os anjos e os demônios não. Você precisa falar: Deus, eu não sei como eu vou vencer essa doença. Eu não sei como o meu casamento vai ser restaurado. Eu não sei como a minha vida financeira vai mudar. Eu não sei como eu vou vencer esse vício, essa depressão, essa dor. Eu não sei como eu vou vencer isso, mas eu concordo com o Senhor que não há nada impossível para ti, e eu creio em ti, eu creio na minha vitória, eu creio no meu milagre, que venha o teu poder, esse poder que eu não vejo, mas que pode transformar a minha vida, e o mundo espiritual vai se mover em seu favor, em nome de Jesus. Um dia um homem de Deus, servo de Deus, recebeu um diagnóstico de câncer nas cordas vocais. Ele ficou muito abalado e falou: Deus, eu sempre servi ao Senhor, sempre decidi pregar o teu evangelho, e agora eu estou com câncer nas cordas vocais. E ele vai ao líder dele, ao pastor dele, porque são momentos difíceis, queridos. Lembra da nossa humanidade, que eu tenho falado muito? São os momentos da nossa humanidade, e graças a Deus, porque somos humanos, não somos máquinas, não somos insensíveis, somos humanos, nós sentimos, nós sofremos, existem momentos de dor, de dúvida, de insegurança, são momentos que nós não podemos deixar fazer parte da nossa vida, mas são momentos, e aquele homem passou por esse momento, e o pastor chegou para ele, ouviu, ele falou: pastor, eu estou em luta, porque... E eu passei por essa luta também, quando eu recebi o diagnóstico. É uma luta interior. Deus sempre servindo, e até preocupados muitas vezes com o julgamento das pessoas. Como que pode uma pessoa de Deus, passar por tantas lutas? Mas graças a Deus, em Deus nós vencemos todas, amém? E aquele homem foi até o seu pastor, e o pastor falou para ele: querido, nós não temos resposta para tudo, mas Deus continua no governo da sua vida. Deus continua no governo. Vamos orar, vamos crer no milagre. Guarde seu coração, continue profetizando. Deus é Deus de poder, Deus pode fazer qualquer coisa. E os médicos tinham falado para ele que ele teria que fazer uma cirurgia, e que ele não falaria mais, ele emitiria somente sons, mas ele não teria mais condição de falar. Por isso que ele ficou tão desesperado. E o pastor falou: vamos orar. Deus, ele desafia todas as leis da natureza, da medicina, da ciência, da economia. Ele é Deus de poder. E depois de um longo processo de cirurgia, queridos,
aquele homem com 90% das cordas vocais removidas, ele falava normalmente. Pode aplaudir ao Senhor, Deus é fiel. 90% das cordas vocais, os médicos enlouqueceram com ele, porque eles falaram, de fato, não é possível. E eles tiveram que se curvar ao Deus, Criador de todo o universo, e reconhecer. Isso não se explica, não é assim que os médicos falam? Tem coisas que não se explicam, não é assim? Quando já ouviram de algum médico falando isso? Tem coisas que não se explicam. Eu ouvi, amém. Eu ouvi muito naquele processo que eu enfrentei. Tem coisas que não se explicam. Por isso que até meu caso foi indicado como um artigo, né? Aquele homem voltou a pregar o evangelho. Diga, luz, mesmo sem sol. Talvez hoje você não tenha o sol, mas você tem a luz. Você tem a luz de Deus. Você tem a palavra de Deus. Você tem a fidelidade de Deus. Você tem o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Não se esqueça disso. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Não fique olhando para o seu futuro sob uma percepção humana. Olhe pelos olhos da fé. Se enxergue curado, se enxergue restaurado, sua família restaurada, seu casamento restaurado, sua saúde restaurada, sua vida financeira restaurada. Pare de olhar sob a ótica humana, porque senão de fato você vai desfalecer. Em Atos, capítulo 27, depois você pode ler, fala sobre o momento em que o apóstolo Paulo, ele tinha sido feito prisioneiro, e ele estava num navio sendo levado para Roma, para estar diante de César. Eles já estavam navegando há 14 dias, e no 14º dia, o navio naufraga. Todos eles são salvos, nós muitos conhecemos a história, que Deus tinha uma palavra, todos se salvariam, e todos foram parar numa praia de uma pequena ilha. Quando chega nessa praia, nessa ilha, num determinado momento o apóstolo Paulo vai para pegar uns gravetos, né? Para pegar uns gravetos para fazer uma fogueira. O que acontece? Uma cobra pica o apóstolo Paulo na mão. E essa cobra inicialmente não quer soltar, fica grudada. O que naturalmente se esperaria que acontecesse? Os nativos daquela ilha estavam esperando, esse homem vai morrer. Que ele começasse a inchar e logo em seguida morresse, porque era uma cobra altamente venenosa. E eles ficaram esperando que o apóstolo Paulo morresse. Ele morreu? Mas ninguém falou para ele que ele ia morrer. Os nativos estavam esperando, vai morrer, mas ninguém avisou para ele. Agora eu pergunto, se tivesse avisado, será que ele também morreria? Por que não? Porque já existia luz sem sol. Porque o apóstolo Paulo já tinha a palavra, ele tinha que ir a Roma. Mesmo que aquela cobra fosse altamente venenosa, ela não poderia impedir que aquilo que Deus tinha para a vida dele se cumprisse. Por isso que ele não morreu, porque existia luz sem sol. As probabilidades eram contrárias, era tudo negativo, a balança era negativa, mas a promessa fez a balança tornar positiva, e ele não só viveu, mas viveu para resplandecer a glória de Deus, pregando o evangelho, salvando muitas pessoas. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. E aí, brincando, né, tem algumas coisas que às vezes é bom a gente não saber também, né? Imagina, o apóstolo Paulo ia morrer, mas ninguém avisou. Às vezes é bom, tem coisas que nós temos que ser responsáveis, nós temos que avaliar as situações, debruçar em cima de uma planilha, olhar o natural. Mas tome cuidado para não ser engolido por ele. Para não ser limitado pelo natural, pela razão, por aquilo que é lógico. Porque Deus não é lógico. Deus não usa da razão, Deus usa da fé. A razão, diga razão, mente, fé, coração. O milagre não vai acontecer quando você raciocinar muito sobre algo. O milagre vai acontecer quando você crê muito em algo. Provérbios 3:5. A Bíblia diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie
em seu próprio entendimento. Não se apoie, o que a palavra de Deus está dizendo? Confie em todo o tempo, não se apoie na sua mente, na sua razão. Não deixe aquilo que está na sua mente roubar aquilo que Deus colocou no seu coração. O que Deus colocou no seu coração precisa falar mais alto dentro de você do que aquilo que está na tua mente. Amém? Abrace, fala: Deus está aqui no meu coração, o Senhor falou, eu creio. Pegue os versículos, se é sobre cura, pegue os versículos de cura, abrace. Se é restauração familiar, abrace. Se é mudança de vida financeira, abrace. Se são sonhos, abrace. Querido, mas tenha esse posicionamento, em nome de Jesus Cristo. Não deixe as coisas irem passando, acontecendo. Faça a sua vida acontecer, se posicione. Não deixe que outros ou que circunstâncias determinem o que você vai viver e como você vai viver. Decida que você vai viver a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Creia. Deus está prestes a fazer algo maravilhoso, extraordinário na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Olha que testemunho tremendo também. Um homem com alguns funcionários pegaram um caminhão. Eles tinham que fazer um serviço numa fazenda. E eles pegaram todo o material de trabalho, colocaram naquele caminhão e vamos embora trabalhar. E quando eles estavam um pouco mais da metade do caminho, o chefe lá, o patrão, lembrou que ele esqueceu uma corrente que era imprescindível para que o serviço fosse feito. Ele para o caminhão. Logo depois de uma curva, que ele lembra, ele para o caminhão. Homem de Deus, homem que já tinha ouvido essa palavra, luz sem sol. Ele para o caminhão e ele fala: gente, eu esqueci a corrente, como que nós vamos fazer o serviço? Aí os funcionários falam: não, vamos embora, não tem o que fazer. Ele: não, nós vamos orar. Nós vamos orar. Deus vai nos dar uma corrente. E eles começam, alguns deles não eram cristãos, não tinham a mesma fé. E eles começam a tirar sarro dele. Vai fazer o quê? Vai fazer corrente cair do céu? Deus vai fazer uma corrente, vai dar chuva e vai chover uma corrente aqui para nós? E ele começa a orar: Deus, eu não sei como. Senhor, eu preciso dessa corrente. O Senhor é Deus de poder. O Senhor é Deus de milagre. Deus, eu preciso de uma corrente. E os outros só tirando sarro dele, né? Tinha uns 2, 3 lá orando junto com ele, mas assim, né? Deus, é quase como ressuscitar um morto, porque eles imaginam indo para uma fazenda. Não tinha nada perto, um breu. Eles estavam parados lá. E aí ele orando e o pessoal meio que tirando um sarro dele. De repente, choveu do céu? Não, não choveu do céu. Mas de repente, eles ouvem um barulho de um caminhão se aproximando. E vem um caminhão bem velho, aqueles caminhão assim, que se você te encontrasse com ele, você ia falar: a polícia tinha que interditar. Já passou por carros assim? Você fala: a polícia tinha que interditar porque é um perigo para a pessoa e para quem está à volta. E vem um caminhão bem velho, numa velocidade, e faz aquela curva numa velocidade, que naquela curvinha, quando ela é feita, o que cai do caminhão? Caiu uma corrente do caminhão, e ela vai rolando e para no pé do cara que estava orando. Aí ele olha para o pessoal e fala: e aí? Choveu ou não choveu do céu? Vamos trabalhar? Glória a Deus. Gente, Deus é Deus do impossível. Você fala: Deus, não pode, só se chover. Querido, se precisar fazer chover, Deus vai fazer chover. Deus fez brotar água da rocha. Deus fez o fogo acompanhar o povo, uma nuvem na sua cabeça. Deus fez cair o maná do céu. Deus abriu um caminho no meio do mar, queridos. Deus fez isso, e não é historinha não, a ciência já explica qual foi o fenômeno natural para que o mar se abrisse. O vento que soprou naquele lugar. Não é história, é história com H, é fato. Amém? Creia. Qual é a situação que você enfrenta, que precisa ser revertida? Talvez não tenha o sol, mas eu quero te dizer nessa manhã: tem luz, tem palavra, tem promessa de Deus. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Vocês que estão ligados conosco, eu vou ler o último texto. Gênesis 18, 14. Aqui quando aqueles anjos visitaram Abrão e Sara,
quando eles anunciaram que Sara, apesar de idade avançada, de Abraão com idade avançada, ela engravidaria, a Bíblia diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Porque Abraão já era de idade avançada, Sara também. E até nós conhecemos a história que Sara ri, né? É o primeiro riso de Sara. Ah, não sei não. Mas depois ela tem o segundo riso, que é o riso da alegria, né? Do cumprimento da promessa. E aqueles homens dizem: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe algo que Deus não possa fazer? O homem não pode. Mas Deus pode, queridos. Deus pode. Só que precisa ter fé. Tem que ter gana. Tem que ter convicção. Você tem que tremer por dentro. Pode ser assim: ah, Deus, imagina se ele descesse daquele caminhão. Ah, Deus, se o Senhor quiser me ajudar, manda uma corrente. Você acha que a corrente ia parar no pé dele? Aquele homem com câncer nas cordas vocais. Ah, Deus, o Senhor é Deus de poder, né? Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, não faz. Você acha que a oração dele foi assim? Não, queridos. Deus, eu preciso do teu milagre. Deus, eu dependo de ti. A tua palavra diz. E declarar a palavra, queridos, a palavra de Deus na tua boca é uma arma poderosa para que o milagre se cumpra, amém? Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Por isso não se cale, fale, declare o milagre, mesmo que não tenha sol, diga: eu tenho luz, Deus, eu tenho a promessa, eu tenho a misericórdia, eu tenho o perdão, eu tenho a bondade, eu e minha família vamos viver o melhor dessa terra em nome de Jesus Cristo. Mas deseje isso. Deseje como a sua vida, do fundo do teu coração, intensidade, desejo, porque quando você tem desejo, você tem intensidade, você tem força, porque você tem convicção. Por isso você tem que estar convicto. Se não houver convicção, não tem força. Se falta força para você lutar por algo na sua vida, reveja suas convicções. Talvez você não esteja tão convicto disso. E você tem que buscar em Deus e: Senhor, eu quero estar convicto. O apóstolo Paulo sempre, em muitos momentos, ele dizia: eu estou certo, eu estou convicto, eu bem sei. Feche os teus olhos aonde você está. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos e declarar que nós cremos em ti, cremos na sua palavra, cremos que mesmo sem o sol, nós temos a luz. Mesmo sem as probabilidades a nosso favor, nós temos a promessa, o teu favor na nossa direção. E eu te agradeço, papai. Te agradeço porque não há nada impossível para ti. Coloque a mão no teu peito em sentido ao seu coração e ore comigo dizendo: Deus, eu creio no meu milagre. Fortalece-me nessa manhã e ajuda-me a continuar abraçando a fé mais do que a razão. Guarda a minha mente, guarda o meu coração. Eu decido, mesmo não entendendo, não sabendo como, eu vou concordar com a sua palavra, porque não há nada impossível para ti. Eu recebo a minha vitória e da minha família, e graças eu te dou em nome de Jesus, amém. Abra suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia, aleluia.
impossível não existe. Aleluia. Não existe o impossível. Não existe o impossível. Não existe para mim. Declare comigo: Deus, eu creio que o impossível não existe. Milagres estão chegando. Eu e a minha família vamos testemunhar o sobrenatural de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor e diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero dar nesse momento a oportunidade a você que talvez ainda não fez, de receber Jesus em sua vida como Senhor e Salvador, ou talvez de se reconciliar com Ele, de voltar para a presença dEle. Talvez você se decepcionou com pessoas, e eu quero te lembrar, foi com pessoas, não foi com Ele, e Ele te chama. Amém? Fecha os teus olhos, toda a igreja, vocês que estão ligados conosco, coloque a mão no teu peito em sentido ao seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te convido, entra na minha vida, no meu coração, transforma a minha história, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu me reconcilio com o meu Pai, com o meu Deus, e eu decido crer no seu amor e na sua palavra. Eu decido viver sua vontade para a minha vida. Ele é o Deus do impossível, o Deus da minha salvação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quero agradecer por tê-los conosco nessa manhã tão fria, tão desafiadora, mas eu quero dizer que o inverno não vai nos parar. Amém? Porque o inverno só está anunciando que ele está chegando, mas ele não vai nos parar. Glória a Deus pela sua vida que está aqui conosco, vocês que nos recebem em sua casa, em seu coração. Se é a primeira vez, fez esta oração pela primeira vez recebendo Jesus ou se reconciliou com Ele, nós queremos te receber na família Sara Nossa Terra, Sara Caxias. Venha participar de um dos nossos cultos, entre em contato conosco por esse WhatsApp em tela, por esse QR Code que está no YouTube. Nós teremos o maior prazer e a alegria de te receber e de orar por você. Amém? Aqui na igreja tem alguém que está conosco pela primeira vez? Por favor, aqui, faça um sinal com a mão se tiver alguém aqui. Aqui à minha direita, alguém pela primeira vez? Vamos orar então, amém? Levante suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos pela tua palavra, seu amor e sua bondade. Que em nome de Jesus, Senhor, todos os dias das nossas vidas, mesmo não havendo sol, que nos lembremos que sempre haverá luz, sempre haverá a palavra, a promessa, a bondade, a misericórdia, a graça, a força, a sabedoria, o livramento, a proteção que vem do Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti e cremos na Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada família, abençoe cada pessoa, abençoe cada pai, mãe, filho. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre a Tua igreja, que o Senhor te dê a paz a cada coração e que em nome de Jesus nós estejamos diante, Senhor, Deus, da melhor semana de milagres, de vitórias e de conquistas das nossas vidas, em nome de Jesus. E graças a Deus. Deus te abençoe, queridos. Um bom domingo abençoado para cada um de nós, amém? Em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.